Olá, tudo bem com vocês? Sei que vocês estão assistindo esse vídeo aqui na reprise, então eu te peço para ficar até o final, porque nós vamos falar hoje sobre a procrastinação e como ela impacta os estudos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam me ouvindo bem. Você que tá aí, ó, eu tenho certeza que você tem pelo menos 5 amigos aí que querem saber sobre procrastinação nos estudos. Certeza absoluta. Afinal, todos nós procrastinamos, né? Em algum momento ou em vários momentos. E lembrando disso, tem várias estatísticas que mostram aí que pelo menos 20% da população procrastina. E até 90% da população estudantil procrastina. Ou seja, é um tema aí com bastante relevância, né? Para todos nós. Tá procrastinando as minhas aulas, Rebeca? Vixe Maria, se eu fosse você, terminava a live e ia lá estudar anestésico. É uma aula boa, Rebeca. Uma aula boa, a aula é ótima. Brincadeira, né, bonita? Sei. Te conheço. Te conheço, dona Rebeca. Ê, dona Rebeca. Eu tenho que juntar com esses meninos, sabe? Pra ver o que eles estão arrumando com o IC, né? Espero que não estejamos procrastinando. Olha eu dando bronca ao vivo no grupo do IC. Eu sei que eles não estão, tadinhos. São bonzinhos demais. Então vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Se tem alguém aqui que não me conhece, eu sou a Cristiane, mais conhecida pelos meus alunos por Cris Bernardes. Eu sou farmacêutica, tenho mestrado em imunologia e parasitologia aplicada, sou doutora em ciência farmacêutica. E hoje eu sou docente do curso de medicina da Universidade Evangélica de Goiás, mas eu já dei aula em vários cursos de nível superior para várias áreas, várias universidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E hoje eu tô aqui. E eu queria falar para vocês que além do meu trabalho na docência, eu trabalho também com consultoria e mentoria acadêmica, onde eu ajudo os meus alunos a entenderem as suas características principais, né, entender as suas inteligências e como usar essas inteligências aí a seu favor, respeitando as suas características de personalidade, para que assim o estudo ele seja um estudo prazeroso, ele seja um estudo com resultados positivos, né? Então eu criei isso como um propósito de vida. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui em algum momento já tentaram fazer as coisas como outras pessoas fizeram e não tiveram muito sucesso, né? E aí, por que a gente não tem muito sucesso para fazer algumas coisas? Porque a gente passa a usar um método que não é específico para as nossas características, para as nossas inteligências, para nossas características de personalidade. E aí a gente começa, então, a patinar, né, pessoal? A gente não entende certinho como usar tudo a nosso favor e começa a patinar, e começa a se sentir mal, e começa a se cobrar. E, às vezes, a gente começa a procrastinar, né? Afinal, essa situação de não conseguir fazer as coisas da melhor forma nos traz muito desconforto. E a gente acaba procrastinando algumas atividades do nosso dia exatamente para burlar esse desconforto que nós estamos sentindo. Você que acabou de entrar aí, manda para os seus colegas, chama todo mundo. Vamos conversar então sobre procrastinação. Vamos falar um pouquinho aí sobre o que é. Sobre como isso se conformaciona na nossa mente. Por que procrastinamos. E aí a gente vai entender um pouquinho desse tema, tá? Quem quiser ir mandando aí também dúvidas no chat, pode mandar, que eu vou respondendo conforme eu for vendo, tá joia? Então vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. Então o que é procrastinar? Semana passada eu coloquei uma caixinha, né, sobre a questão da procrastinação para saber se todo mundo procrastinava. Procrastinar, pessoal, é adiar algo importante a ser feito. É quando eu me afasto de algo que está me gerando um desprazer momentâneo. Aquilo ali necessariamente tem que ser feito naquele momento, mas eu não quero realizar naquele momento por algum motivo e eu me afasto daquilo. E aí esse afastamento ele começa a se tornar algo crônico, né? Ele começa a gerar cada vez mais desconforto e vai se tornando crônico. A verdade é que todos nós procrastinamos em algum momento ou em vários momentos da nossa vida. Procrastinar faz parte de um sistema de defesa que nós temos
Porque o nosso cérebro, ele está aqui com a gente para nos trazer aí mais conforto na nossa vivência com o mundo, nos trazer mais segurança na nossa vivência com o mundo. Então, toda vez que a gente tem que entrar em contato com algo que nos traz algum desconforto, que é desprazeroso, o que o nosso cérebro faz? Ele nos desvia o foco. Ele tira a gente daquele momento de desprazer e nos transfere quase que imediatamente para um momento de prazer imediato, para compensar aquele desconforto que foi criado quando você está executando aquela ação ou tentando executar aquela ação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui para vocês. Preciso estudar para a prova final, né, do Morfo, daquele semestre. E aí, eu tô lá e eu começo a sentir muita ansiedade, muito desconforto, tenho muita coisa para estudar, tô sem tempo, tem outras coisas que eu quero fazer. Isso me gera um desconforto interno, normalmente se manifesta na forma de ansiedade, né? E muita gente procrastina exatamente porque sente ansiedade. Inclusive na caixinha que eu coloquei essa semana, um aluno me respondeu isso, que ele procrastina por ansiedade. Então ele já está começando a identificar aí o desconforto dele. Então, você entra naquele ciclo de ansiedade, o que o seu cérebro faz? Ele te tira daquele momento e te joga para realizar algo prazeroso, como por exemplo, comer algo bom, sair de casa, dar uma voltinha, assistir um Netflix. Isso gera momentaneamente uma descarga dopaminérgica lá naquela região, né, que é a região da recompensa. E aí naquela região da recompensa você vai se saciando com essas descargas, você vai se sentindo bem em desviar a sua atenção do que é necessário para o que você, né, tem ali que você está realizando, que te gera um certo prazer. E aí o que acaba acontecendo na nossa vida? Nós vamos ficando viciados em procrastinar. Porque essa região de recompensa é a mesma região que é ativada quando nós usamos algum tipo de substância entorpecente. Ela é ativada quando a gente fica lá na internet passando o dedinho lá, vendo e dando like, recebendo like, vendo quantas pessoas visualizaram as nossas stories, as nossas fotos. Tudo isso sinaliza nessa região da recompensa. Então, a gente faz isso, a gente busca isso. E o grande problema é que a gente vai acabando se viciando em prazeres momentâneos e nós nos viciamos em procrastinar, porque a procrastinação é essa fuga, ela nos tira dessa realidade. Certo? Então, toda vez que você foge de algo que está te deixando incomodado, mas que deve ser feito, normalmente você foge por um desconforto que pode estar relacionado à ansiedade. E aí, para fugir dessa ansiedade, você procrastina, se afasta. E esse registro de ansiedade, ele fica naturalmente conectado com aquela ação. Então, se toda vez que eu vou estudar, eu procrastino, porque eu senti ansiedade, naturalmente o meu cérebro relaciona a ansiedade com aquele ato de estudar. E aí vai ficando automático. Toda vez que você pensa em estudar, aquela sensação vem mais forte. E aí, quanto mais forte ela vem, mais você procrastina. E aí a gente vai alimentando aquele sistema de recompensa e vai piorando cada vez mais o processo de procrastinação. Né? Então, a procrastinação, por que a gente procrastina? Porque elas nos traz prazer imediatos. E esses prazeres imediatos nos tiram dessa sensação desagradável. Tá? Só que o problema todo, gente, é a consequência final. Que consequência isso vai ter? Porque existe uma consequência. Afinal, o que seria realmente procrastinar? É uma coisa que a gente precisa começar a pensar. Né? O que é procrastinar de verdade? Porque todo mundo acha que qualquer momento que você adia algo na sua vida, você está procrastinando. E isso não é real. Então, existem algumas coisas que vocês podem fazer aí para analisar o momento. Por exemplo, eu tive que fazer algo e eu tive um imprevisto. Né? Aconteceu alguma coisa, eu não pude ir para casa, ou eu não pude ficar na faculdade, tive que ir a um médico, né? Pessoal, isso não é procrastinar, certo? Então, por exemplo, passei mal. Você procrastinar meu estudo? Não. Aconteceu algum imprevisto com o meu carro, por exemplo. Estava saindo da faculdade, pneu furado. Aí eu vou sentar lá, vou pegar o livro, abrir para estudar, porque... Não, gente. Eu vou resolver o meu problema naquele momento. Então, sair de algo que eu tinha muito importante para fazer algo de imediato que é necessário, isso não é procrastinar. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes nós nos cobramos falando que estamos procrastinando e não estamos procrastinando. Então a gente tem que saber diferenciar. Senão a gente cria um chicotinho imaginário com o qual a gente fica se chicoteando o tempo inteiro,
tentando, né, entender, né, ele, por que eu tô fazendo isso, né, porque eu sou um procrastinador, e às vezes nem sempre é procrastinação. Então, como é que a gente identifica que algo é realmente uma procrastinação? Normalmente, quando você troca algo de muita importância por algo de menor importância e acaba ficando feliz por fazer essa troca porque você acha que foi uma boa troca. Afinal, você correspondeu a uma necessidade interna momentânea. Então, a gente tem que entender essa diferença entre procrastinar e necessidades que nós temos. Vai ter algum momento que você vai estar muito cansado. Então, por exemplo, eu estou extremamente cansado. E aí eu não consigo estudar, eu vou dormir. Porque eu não estou conseguindo estudar. Isso é procrastinar? Depende da situação. Você realmente estava cansado e não conseguia estudar? Se foi isso, é necessidade fisiológica. Se você não estava cansado, mas você desviou a sua ação para essa ação de dormir, porque te trouxe prazer, aí sim você está procrastinando. Então a gente tem que começar a observar as nossas atitudes em relação ao que está acontecendo no meio externo, certo? Só que existe um motivo pelo qual a gente procrastina que ninguém não, minto, né? Algumas pessoas não falam pra gente e a gente acaba ficando muito aqui no material, no consciente, e acaba esquecendo que existe um fator inconsciente associado ao processo de procrastinação. Então, normalmente, pessoal, quando você vai fazer uma atividade e ela te gera esse desconforto, é porque inconscientemente isso está atrelado a uma crença. E essa crença sua é que está gerando esse gatilho de desconforto. Quais crenças podem ser comuns? Vou citar algumas aqui, mas existem várias outras. Uma crença comum: não vou fazer porque ninguém manda em mim. Eu faço a hora que eu quero, faço do jeito que eu quero. Quem são esses professores para falar que eu tenho que ficar aqui sentado estudando? Pode ser também, né? Outra crença: a vida é curta demais, né? Então eu tenho que primeiro beneficiar algo que me traga prazer, para depois eu ir atrás do que eu tenho que fazer. A gente esquece do longo prazo, a gente olha só para o curto prazo, pode ser isso também. Outra crença que a gente tem: se eu fizer algo e esse algo não for incrível, ele não presta, ele é horrível. Então a gente desmerece a nossa performance, a gente critica a nossa performance e isso está atrelado normalmente a uma crença de que nós não somos capazes de fazer algo bom, então está atrelado ao medo de falhar na nossa atitude. E esse medo de falhar faz com que a gente procrastine, né? Outra coisa é quando a gente não sabe o resultado final daquilo. Então, eu vou fazer algo que, sei lá, eu tô estudando e eu vou ter uma prova e eu não sei como eu vou nessa prova, eu não sei o que eu vou encontrar ali. Essa incerteza, ela me faz o quê? Ela me faz ficar nervosa. Eu adio a decisão de começar a estudar, por quê? Porque ela me trouxe um desconforto, certo? Outra coisa que acontece muito é a falta de energia que nós temos, né? Então a gente cria uma crença que eu só vou fazer algo se eu estiver extremamente disposto a fazer aquilo. Isso acontece muito, pessoal, na tal da academia, né? Aquela coisa assim: eu já não estou disposto para ir, então eu não vou, eu tenho que estar disposto para fazer isso. Isso é uma crença que nós temos. Essa crença está atrelada lá em cima a outras coisas que a gente nem vai entrar nessa profundidade, mas ela está atrelada a valores, a outras coisas nossas. E isso, gente, faz com que você deixe de fazer. Outra crença que tem também é o tal do eu não consigo, né? Eu não consigo fazer, isso aqui é difícil demais para mim, então eu não vou fazer. Tudo isso que eu falei para vocês está dentro do inconsciente da pessoa. Então isso está tudo lá dentro e a hora que ele entra em contato com aquela ação que gera aquele desconforto, o que conscientemente eu sinto? O desconforto. Então, a hora que eu entro em contato com algo que isso dá um gatilho em algumas dessas crenças, dessas que eu citei e várias outras, qual é a resposta imediata? O desconforto físico. E o que o seu corpo, né, associado ao seu cérebro faz? Eu preciso aliviar esse desconforto. E esse alívio de desconforto, ele vai diretamente a alguma desculpa que nós vamos arrumar para nós mesmos, para não ter que fazer aquilo, para ganhar um alívio. Exemplos disso: vou estudar e tá um dia lindo lá fora. Ai, não, tá muito bonito o dia, né? Não vou perder meu dia aqui todo aqui dentro estudando. Isso é desculpa, certo? Aí eu vou lá pra fora, ganho meu alívio imediato. Desculpinha de não ir pra academia. Ai, eu não tô bem hoje, né? Eu tô cansada. Eu vou ficar em casa e vou pedir uma pizza. Tô boicotando a dieta e a academia, né?
Prazer imediato, comida. Prazer imediato, buscar prazeres, outros prazeres que nós podemos buscar, né? Ingestão de bebida, comida, várias outras coisas podem vir nesse processo, certo? E o que a gente tem que lembrar nesse processo aí, é que eu tô falando aqui de desculpas que são das procrastinações ativas que normalmente a gente consegue enxergar. Então a gente consegue ver que a gente tá buscando desculpinha para não fazer aquilo. Normalmente, existem 2 tipos de procrastinação. Nós temos a procrastinação passiva, que é aquela pessoa que realmente resolveu, né? Não vou fazer, né? E não quero fazer nada. Eu vou buscar uma atividade de prazer, fazer alguma coisa que me deixa tranquila, vou jogar um videogame, vou sentar aqui e vou comer, ele fica ali passivamente. Só que nós temos um sistema de boicote interno, que é a tal da procrastinação ativa. E o que é essa procrastinação ativa? É quando nós trocamos aquela atividade que é de extrema importância por uma atividade que nem é de tanta importância naquele momento, certo? Só que a gente coloca ela como algo importante, porque ela também ativa o nosso sistema de recompensa. Então eu penso, eu tinha que estar estudando para a prova. Ah, mas eu vou arrumar meu guarda-roupa. Naquele momento, era o momento certo de você arrumar o guarda-roupa? Não. Mas pensa pro seu cérebro entende, pelo menos eu não tô parado. Não tô lá comendo, não tô lá vendo filminho, não tô parado, né? Não parei a minha vida. Eu tô aqui e tô fazendo algo útil. Isso também gera uma recompensa pro nosso sistema de recompensa. É uma recompensa imediata, é um prazer imediato para nós. É como se você se auto-boicotasse, né? Então esse auto-boicote, ele traz para você uma sensação imediata de utilidade, sendo que você sabia que naquele momento aquilo não era necessário. Você podia realmente fazer o que você tinha que fazer. Então a gente tem que levar isso em consideração, que essas diferenças de procrastinação, elas podem, na verdade, nos levar à fuga. Vou explicar no meio acadêmico como isso pode acontecer. Eu sento para estudar, mas aí eu olho para minha mesa está um pouco bagunçada. Ah, não, agora eu vou arrumar a minha mesa, aí eu vou conseguir estudar. Aí sentei e falei, acho que eu tô com um pouco de energia, minha energia tá meio baixa, sabe? O que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer um café, né? Beleza. Aí vai lá e faz o café, toma um café. Ai, parece que eu tô com um pouquinho de fome, né? Eu ia pedir alguma coisa pra comer, mas nada. Eu vou fazer um bolo. Tem um negócio aqui rapidinho. Vou lá e faço aquele bolo. Olha o quanto de coisa útil a gente tá fazendo. Eu tô fazendo coisas úteis, né? Eu tô buscando ferramentas pra lidar com esse processo, mas são coisas que eu não precisava fazer naquele momento. Então, isso sim é uma procrastinação ativa. E uma coisa que a gente tem que lembrar é qual a diferença entre procrastinar e ter preguiça. Gente, o procrastinador, né, a pessoa que procrastina, todos nós procrastinamos. Mas quando a procrastinação acontece, normalmente a gente se culpa, a gente acha que realmente aquilo não foi legal, a gente entende que a gente procrastinou, né? Então aquilo traz uma sensação muito ruim pra gente, certo? E quando é preguiça, normalmente quem tem preguiça não sente culpa nenhuma, ele tem preguiça mesmo. Então a gente tem que começar a entender que procrastinação não é preguiça. A gente não procrastina por preguiça. Nós procrastinamos porque nós temos crenças que nos limitam, que nos trazem, que nos incitam sentimentos negativos, e essas crenças fazem com que a gente procrastine para não sentir aquela sensação negativa que vem junto com a crença. Certo? E aí, Cris, o que eu faço? Né? Para onde eu vou? Gente, essa é a hora que a gente começa a tentar buscar algumas coisas para solucionar aquilo, certo? E tem algumas ferramentas que elas podem ser utilizadas tanto no curto prazo quanto no longo prazo para tentar melhorar isso, tá? Uma coisa no curto prazo que nós podemos desenvolver é uma coisa que se chama diálogo interno. O que é esse diálogo interno? É uma conversinha com você mesmo. É aquele momento que você chama você assim, vem cá, bonitinho, senta aqui, vamos bater um papo. Essa hora do diálogo interno é onde você vira pra você e fala assim, querido, temos que fazer. Isso aqui tem que ser feito. Bora fazer isso agora? Certo, e faz. Isso é um momento de diálogo interno, um diálogo raso, gente. É aquele diálogo assim, o diálogo da atitude. Tem que fazer agora. Então, se tem que fazer agora, bora fazer? Bora fazer, levanta e faz. Então a gente começa a criar o quê? Objetivos rápidos, metas rápidas.
Uma coisa dentro do estudo que pode ajudar, fracionar o estudo. Então, se você faz metas mais curtas, a gente consegue, então, ter aí objetivos mais curtos, certo? Outra coisa que a gente pode começar a observar nesse processo todo, que na verdade aí vai ser, tipo, médio, longo prazo, é quais são as desculpas que nós arrumamos para procrastinar as tarefas que nós temos que fazer. Então, nesse momento, gente, até na hora de criar as metas do estudo, a gente tem que começar a criar metas mais realistas, mais condizentes com aquele momento, certo? Então, assim, não adianta você sentar para estudar meia-noite e achar que você vai estudar ou vai assistir 20 vídeos até 1 da manhã. Isso não vai acontecer, certo? Então tá, se eu conseguir chegar em casa agora, eu quero fazer o quê agora? É meia-noite, mas eu tô ligada, né? Eu tô ativa, eu quero estudar. Pega uma revisão, pega alguma coisa que seja palpável. Por quê? Porque a hora que o seu cérebro olhar para aquilo, ele vai falar, não, peraí, isso aqui dá para fazer. Então, tá vendo? É uma meta realizável. Como essa meta é realizável, você vai conseguir fazer ela. Quando você consegue fazer, você ajuda, inclusive, a quebrar aquela crença que foi ativada lá atrás, que falava para você que você não conseguia. Aquela crença que foi cutucada lá atrás, quando você pensou, é difícil demais. Porque, na verdade, essas crenças estão lá atrás. O que você faz ao longo do seu processo? Você começa a colocar empecilhos no seu processo para afirmar aquela crença que você tem lá atrás. De que você não é bom o suficiente, que a vida tá ruim, que você tem que ter um prazer na vida, que você nunca vai conseguir mesmo, que é sempre assim, você não vai mudar. Tá dando certo desse jeito, eu vou levando. Entendeu? E aí, enquanto tem gente que dá certo mesmo, não tá dando certo desse jeito, eu vou levando. O grande problema é o dia que não der certo. Aí esse dia que não der certo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se culpar, ela vai se criticar. E aí ela vai afirmar aquela crença positiva, aquela crença negativa lá atrás, que fez com que ela procrastinasse. É muita coisa, eu não dou conta. E aí essa crença vai se fortalecendo e cada vez que você entrar de novo em contato com aquele gatilho, essa crença ativa de novo o desconforto. Ativando o desconforto, você de novo vai procrastinar. E aí isso virou uma bola de neve. A gente vai só aumentando aí o quanto de coisas nós temos que fazer e não estamos fazendo, certo? Então, como eu falei pra vocês, alívio rápido e que tem mais impacto, né? É a gente começar a pensar o quê? Para aliviar essa situação rápida, pensar o que eu tenho que fazer. E sabe por que a gente tem que começar a reagir à procrastinação? Porque aquela retroalimentação positiva da sua procrastinação, aquele alívio, aquela conforto que você teve procrastinando, ele vem antes do ato. Né? Como assim? Eu nem fiz o que eu tinha que fazer, mas eu já arrumei alguma coisa para me afirmar positivamente. Quando lá na frente eu me dou mal, porque eu procrastinei, aquela mensagem do, eu dei um jeito, eu me livrei, eu melhorei o meu mal-estar, ela fica tão forte dentro da gente que nem quando a gente se dá mal lá na frente, aquela mensagem do, olha, não tá dando certo, ela vem de uma forma forte o suficiente para fazer você parar de procrastinar. Então, isso que eu falei para vocês, o diálogo interno, ele te ajuda a se livrar desse ciclo vicioso de você ficar o tempo inteiro procrastinando, aliviando a dor, sofrendo lá na frente, mas não tem tanto impacto, volta, faz de novo, alivia a dor e vai, né? Vai se viciando na procrastinação, tá? Então, pessoal, lembrem disso. Procrastinar é busca de alívio imediato para o sentimento ruim que nós estamos sentindo quando algo nos desconforta. Então, já falei aí uma das ferramentas que nós podemos usar, que é realmente essa questão do diálogo, de se obrigar a ir lá e a fazer, porque a hora que você vê que você deu conta de fazer, você também gera uma mensagem positiva para o seu cérebro que vai desfavorecer aquela crença ruim sobre você. Peraí, eu dou conta sim. Acabei de provar que eu dou conta, certo? Segundo, é você começar a perceber quais são os seus padrões de procrastinação. Então, quando eu estou procrastinando, quais coisas eu busco para procrastinar? O que normalmente eu faço que está relacionado aí com esse alívio do desconforto? Uma coisa boa, porque a hora que você vê que você está tendo aquela tendência a substituir uma atitude necessária por aquele seu alívio de desconforto, é a hora que você se liga e fala, opa, tem uma coisa errada aqui. Né? Parece que não está encaixando muito bem aqui não, eu preciso dar uma olhadinha para isso, porque parece que eu voltei a procrastinar. Tem coisas que elas vão fazer efeito um pouquinho mais pra frente, mas você consegue trabalhar.
Uma coisa é o diálogo interno mais sério com você mesmo. Então, por exemplo, antes mesmo de você procrastinar e se obrigar a fazer, vai vir o desconforto. Quando vier esse desconforto, pare e converse com você mesmo. Por que eu estou desconfortável? Por que isso está sendo gerado em mim? Por que eu olho para essa matéria e isso gera esse desconforto tão forte em mim? E tenta avaliar qual a crença que está por trás disso. Essa crença é a crença de que eu não sou capaz? Espera aí. Aí você começa a fazer o diálogo interno certo agora. Começa a bater um papo sério com você mesmo. Espera aí, eu nunca fiz isso acontecer? Eu nunca fui capaz? Eu nunca dei conta? Espera aí, eu já dei conta. Eu já consegui fazer isso aqui outras vezes. Ué, se eu consigo, essa crença aqui não está correta. Então eu vou tentar. Então eu vou tentar e vou conseguir. E isso, das primeiras vezes, muita gente pode achar que é loucura, né? A Vanessa está aqui na live, ela vai falar, tipo, se você parar e conversar com você mesmo, a gente vai falar, gente, isso é coisa de gente doida. Pessoal, não tenham vergonha de conversar com vocês mesmos, sabe assim? Conversar internamente. Esse diálogo, ele é muito importante para fazer com que as coisas evoluam de uma forma saudável. É uma forma de autoeducação, é uma forma de autoconhecimento. Quando você começa a conhecer o ponto em que você cai, você começa a se corrigir. E muitas vezes, para se corrigir, é necessário esse diálogo. Entender onde aquilo está. Isso faz parte do nosso processo. Ah, Cris, mas imagina eu lá na biblioteca. Aí eu tô lá e começo a procrastinar lá e vou fazer diálogo interno. Pessoal, bota um foninho de ouvido, olha pro computador, finge que tá conversando da matéria. Não tem problema, ninguém precisa saber o que você tá falando. E vai conversando com você mesmo ali. A gente encontra um artifício para conseguir fazer isso funcionar. Então, assim, esse diálogo interno, ele é muito importante. Então, a primeira coisa, analise isso, avalie, faça isso, né? Se não tá dando para fazer diálogo interno, faz sem pensar. Vai embora. Rebeca, essa técnica é boa, ela funciona, né? Você para ali e bate esse papo aí. O que tá acontecendo aqui? Vamos equalizar aqui, querido. Cérebro, chega mais, vamos bater um papo. Por que tá assim? Quem sabe, né? Porque assim, normalmente, gente, isso que a Rebeca falou aqui, né? Quem sabe ela para de arrumar a mesa na hora de estudar. Gente, normalmente, quando a gente busca o perfeccionismo, a mesa arrumadinha, o trabalho escrito bonitinho, tudo, nós estamos procrastinando porque nós não damos valor ao nosso esforço. Porque a gente acha que tudo tem que ser perfeito, porque a gente acredita que o que a gente faz não é perfeito, não é bom o suficiente. Então, a gente tem que começar aquela frase que todo mundo fala, antes feito que perfeito, pega e faz. Os meninos aí estão escrevendo o TC deles. Gente, se você começar a escrever o seu parágrafo de TC e toda hora voltar e reescrever, voltar e reescrever, voltar e reescrever, isso não é excesso de zelo, isso é procrastinação. Por quê? Porque eu estou usando a máxima do perfeccionismo para procrastinar o que eu tenho que fazer. Já que a Cris está me atormentando lá e eu acho que a Cris não vai gostar do que eu vou escrever, aí ela pega e fica lá escrevendo milhões de vezes. Exatamente, Flávia. Se alguém estiver conversando, ninguém vai pensar que você é doido. Todo mundo vai achar que você está conversando com a matéria, ninguém vai achar nada. E assim também, gente, doidinho todo mundo é um pouco, tá? Então se alguém achar isso, não se importem, né? Exatamente, aí ó, o Dani já tava te falando isso, larga do seu perfeccionismo tóxico. Todo mundo que tem essa necessidade de fazer tudo perfeito, de ficar o tempo inteiro insistindo com perfeição, gente, isso é uma crença negativa em relação ao que você faz, né? Então assim, pega o que você tá fazendo e vai, simplesmente vai. Olha, eu preciso fazer, como fazer isso? Desse jeito. Depois que você fez, tem como melhorar? Senta e melhora. Mas na hora de fazer, tem que tirar de você. E, gente, eu tô falando isso pra vocês. Eu já escrevi dissertação de mestrado, já escrevi tese de doutorado. Eu procrastinava também. Sentava lá e falava, e agora? Aí tinha hora que eu começava a escrever tudo assim, ó. Escreve, depois você lê. Bora. Eu começava a escrever tudo que eu tinha feito. Na ordem que eu tinha feito. Depois eu voltava e falava, tá mais ou menos, deixa eu voltar aqui. Escrevia de novo, de novo. Aí o que acontece nesse processo também? Você começa a ver que, na verdade, você não é tão incapaz assim. Eu consegui escrever isso aqui. Se eu conseguir escrever e conseguir ver que isso aqui não estava legal, eu posso melhorar. Mesma coisa no estudo, gente. Vou fazer o meu resumo para a tutoria. Fui lá no meu resumo, fiz o resumo. Não tá legal? Mas peraí, mas eu fiz. Então eu não sou incapaz.
Não tá legal, mas peraí, se não tá legal, tá péssimo? Não, não tá péssimo. Eu posso melhorar. Se eu posso melhorar, eu tô no caminho. E é assim que vocês vão conversando com vocês mesmos, né? Bate esse diálogo aí interno, bate esse papinho aí com vocês e começa a fazer as coisas sem essa necessidade o tempo inteiro de se cobrar uma perfeição. Nós queremos tudo muito perfeito? Será que nós queremos tudo muito perfeito ou nós acreditamos que nós nunca vamos entregar nada tão bom o suficiente? Por isso que a gente fica ali procrastinando o nosso processo. Então isso é um diálogo que a gente tem que ter. E esse diálogo, ele faz parte do nosso autoconhecimento, que a gente começa a entender quais são as crenças que estão por trás do nosso processo de procrastinação. E crenças são mutáveis. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Crença é mutável. E tem hora que você vai ter que usar outra ferramenta que não seja crença. Por exemplo, contar pra vocês aqui, eu não gosto de fazer diário. Né? Diário, pôr pontinho, pôr faltinha, não gosto de fazer. Mas eu me sinto responsável por aquilo. Então eu não vou pela crença de que aquilo ali vai ser bom em algum momento. Não, eu vou pela minha responsabilidade. Peraí, se é responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Então sento e faço. Amando? Não amando, mas eu vou e faço, paro de procrastinar. Então tá na hora de fazer o que tem que ser feito muitas vezes. Tá, gente? Tem hora que a gente tem que pegar e fazer as coisas porque tem que ser feito. É assim que funciona. Certo? E esse diálogo interno, ele serve ao longo do tempo. Outra coisa que vocês podem fazer também é o seguinte. Criem metas realistas do que vai ser feito. Eu vou estudar certas coisas até certo ponto, né? Então, assim, eu vou fragmentar o meu estudo. A hora que você cumprir aquela parte que você fragmentou o seu estudo, era uma meta realista. Afirme isso positivamente para você. Coloque para você, poxa, funcionou, deu certo, eu consegui. Se você consegue uma vez, você consegue outras. Isso vai quebrando aquela crença que você tem de que você não consegue fazer aquilo. Certo? Então, gente, sempre é bom a gente... Essa questão do procrastinar, ela sempre vai existir. Mas é bom que a gente entenda que ela tá ali, entenda o nosso momento, compreenda todo o desfecho, mas tem como a gente melhorar esse processo. Tá? E aí, gente, em relação aos estudos, que é especificamente o que eu falo aqui, eu vou falar o que eu vejo dos meus alunos que fazem consultoria comigo, que fazem mentoria comigo. No processo de consultoria, eu mostro para eles como o cérebro deles se sente bem fazendo certas coisas. Né? Então, se o aluno é linguístico, se o aluno é lógico-matemático, a gente faz quase um processo de tradução para ele, como ele vai estudar, se orientando por aquela linguagem específica que ele usa. Se ele é sinestésico corporal, como ele vai fazer aquilo? Quando o cérebro entra em contato com esses momentos, onde ele usa as ferramentas que ele está acostumado, isso gera menos desconforto para ele. Como ele está menos desconfortável, dá menos gatilho para procrastinação. Então, ele está se sentindo ali, ele não se sente ameaçado, porque eu estou usando a ferramenta que ele usa basicamente para fazer quase tudo na vida dele. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente começa a entender, né, que se o cérebro tá felizinho, se ele tá tranquilinho ali, feliz, alegre, contente porque as coisas estão dando certo, então eu posso continuar, eu não preciso adiar isso aqui, porque isso aqui não tá me trazendo desconforto. Então, quando eu falo das inteligências e quando eu falo que o nosso cérebro ele está realmente muito bem ambientado naquele momento, ele tá feliz em fazer aquilo, ele tá se sentindo bem, ele não precisa procrastinar, porque aquilo traz algo positivo para ele, traz uma afirmação positiva do processo dele. Certo? Então, se conhecer as suas inteligências, conhecer as suas habilidades, traz para você o quê? Tranquilidade. Então, e traz uma tranquilidade, pessoal, não só na questão do estudo, na hora do estudo, mas traz uma tranquilidade de como você vai se organizar para estudar. Essa semana eu coloquei um post sobre a agenda. Gente, eu não sou aquela pessoa que usou a agenda a vida inteira. Pelo contrário, eu era pessoa bagunçada total. Como que é o tal do bagunçado total? Eu anotava as coisas que eu tinha pra fazer e aí meti o doido lá e ia lá fazendo, né, na ordem que eu achava que tinha que fazer. Qual é o grande problema disso? Na verdade, depois que eu fui entender ao longo do tempo, que é por isso que eu procrastinava as coisas que estavam na minha lista. Porque eu via aquilo ali e falava, qual é a minha prioridade nesse momento? Gente, tudo é prioridade, a hora que você anota na sua listinha de prioridade. Tudo aquilo ali é prioridade pra você anotou pra fazer.
Aí como é que você procrastina isso? Você fica sambando ali. Pô, o que eu faço primeiro? Ah, isso aqui é mais importante e tal. O que eu comecei a fazer na minha vida? Eu separo o horário para fazer aquilo. Então eu anoto lá qual horário eu vou estar fazendo tal coisa. Se vocês quiserem, eu faço uma live aqui sobre gestão de tempo relacionada às características de cada um. Características de inteligência, características de personalidade. Mas como funciona pra mim? Eu pego a minha agenda e anoto tudo lá. E no horário que eu vou fazer. Então eu anoto o horário que eu vou trabalhar, o horário que eu vou estar na universidade, o horário que eu vou atender meus alunos, o horário que eu vou pra academia, eu anoto o horário que eu vou almoçar, eu anoto o horário que eu não vou fazer nada. Eu anoto lá. Ah, vocês querem? Eu vou fazer então. Eu anoto tudo. Por que eu anoto tudo? Porque isso, primeiro, isso descarrega a nossa necessidade de ficar lembrando tudo. Então isso já tira o nosso desconforto da ansiedade de ter várias coisas para serem feitas. Já diminui a procrastinação. Se eu sei que aquilo tá ali, e eu olho aquele é o horário que eu vou fazer aquilo, eu sei o horário que eu reservei para aquilo. Isso se tornou tão hábito pra mim, gente, que quando eu não anoto, eu marco outra coisa no horário e perco o que eu tinha que fazer. Esse dia eu perdi uma consulta por causa disso. Porque eu marquei uma aluna de consultoria no horário da consulta. Fui sincera pra pessoa e falei, olha, não vou poder ir porque eu fiz isso, porque eu errei a agenda. Então, assim, a gente começa a descarregar essa necessidade o tempo todo de lembrar, e essa necessidade que a gente fica se cobrando o tempo inteiro. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que saber a minha prioridade, ela faz com que a gente desvie a nossa atenção. E na hora que a gente desvia a atenção, se sente sobrecarregado, desconforto, procrastinação. Então, o que eu tentei trazer aqui para vocês é que vocês entendam que a procrastinação, ela também funciona como um processo de autossabotagem. Nós procrastinamos para afirmar para nós mesmos que todas aquelas crenças negativas que estão no nosso cérebro, elas estão certas. Vocês conseguem entender isso? Quem tá aí, vocês conseguem ver o que eu tô querendo dizer? Se eu acredito que eu não sou capaz, aí eu começo a estudar, vem o desconforto, porque eu acredito que eu não sou capaz de fazer aquilo. Aí eu procrastino, não dou conta de fazer a retroafirmação positiva de que realmente eu não sou capaz de fazer. E aí automaticamente eu vou gerando formas de confirmar aquela crença ruim que eu tenho sobre mim. Qual é a forma que eu tenho de quebrar isso? Quebrar o padrão. Existem várias ferramentas, foram as que eu falei pra vocês aqui hoje. Mas a gente tem que colocar elas, né, em prática. Outra coisa, gente, a gente tem que parar de se rotular. Nós não somos procrastinadores, nós estamos procrastinando. Se a gente coloca um rótulo em cima da gente mesmo, né? Eu sou uma pessoa procrastinadora. Mas você procrastina tudo na sua vida? Tem certeza? Aí você vai parar e olhar e falar, não procrastino. Então, fique atento. Agora, algumas dicas práticas. Se você é uma pessoa, assim, que é uma pessoa mais da manhã, é uma pessoa, né? Faça as coisas que você tem que fazer que são mais pesadas, organizações, inicie novos projetos, faz as coisas mais difíceis em horários que vocês estão com mais energia. Isso é uma boa dica prática. E nesse momento, gente, tô com energia, eu vou fazer. Lembra que a energia, ela é uma coisa que se dissipa de forma muito fácil. E ela vai se dissipar para onde? Para o caminho que você direcionar ela. Então não é porque você tá com muita energia que você não vai procrastinar. Lembra disso. Mas nesse momento, você vai ter mais energia para fazer esse diálogo interno, para conversar com você mesmo ali, para lembrar da ferramenta, usar a ferramenta e partir direcionado para fazer a coisa funcionar. Tá bom? E aí, gente, uma coisa que que a gente precisa entender é que a gente precisa agir apesar da ansiedade. A ansiedade, que foi a live que eu fiz na semana passada, né? Inclusive, assim, eu até comentei na live, era um momento de muita ansiedade pra mim. Eu estava com muita ansiedade naquela semana, né? Foi uma semana que pra mim e pra vários amigos meus foi uma semana muito difícil. Então, assim, a gente vê que a ansiedade, ela paralisa, né? Por muitos momentos eu pensei, poxa, acho que eu não vou conseguir fazer essa live. Aí eu falei, não, eu preciso fazer, né? Eu preciso mostrar também, até para que vocês entendam que a ansiedade, ela tá em vários locais, né? Ela tá em nós aqui na função de professores, em vocês na função de alunos, né? As pessoas que acompanham. Mas assim, essa ansiedade que nós temos, a gente tem que lembrar que a ansiedade não é medo, então a ansiedade traz pra gente um receio que não é real. E aí o diálogo interno entra nessa conversa. E é esse casamento que eu queria falar pra vocês, ó. Procrastinação e ansiedade, elas andam casadas. Normalmente, quando a gente vê uma pessoa que está com alto índice de procrastinação na vida, ela está com alto índice de ansiedade na vida também. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Nunca é tarde pra gente buscar ajuda.
Eu falo sempre para vocês aqui que eu ajudo os meus alunos, né, a entender as suas características pessoais, a compreender como as suas inteligências funcionam e como usar elas a seu favor. Mas eu não sou a única profissional que ajuda vocês nessa questão da procrastinação. Buscar um psicólogo, buscar uma ajuda medicamentosa, se for necessário, na ajuda de controle de ansiedade. Mas, gente, eu acho que a principal coisa aqui é buscar se conhecer. Se conheçam, entendam quais são essas crenças que estão instauradas em vocês. Essas crenças estão aí dentro desde muito tempo. Elas foram criando âncoras de afirmação. Inclusive, vou fazer uma live sobre âncoras aqui para vocês com a Simone, maravilhosa. Então, assim, elas foram nascendo aí dentro e se criando aí dentro, e elas estão aí o tempo inteiro falando pra você: você não é capaz, você não vai dar conta, você não consegue. Adia isso que você não vai conseguir fazer. E aí a gente adia coisas que nós precisamos fazer na nossa vida, que são práticas, decisões importantes que nós precisamos tomar. Isso faz com que a gente fique naquela tal da zona de conforto desconfortável. Por quê? Porque a ansiedade bate, a gente se sente desconfortável, busca prazer imediato, busca os desvios, não faz o que tem que fazer e a gente procrastina. Então, espero que essa live tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre procrastinação, entender por que eu não venho aqui na internet, não é, eu sem crítica a ninguém, mas eu não venho aqui falar diquinhas para não procrastinar, porque eu quero que vocês entendam a origem do processo. Por que eu procrastino? Eu procrastino porque eu tenho um aparelho psíquico interno que está me mandando mensagens que me geram um gatilho de ansiedade. O consciente está onde? O que está no consciente, né? A ansiedade, o desconforto, a busca do prazer imediato. Então, o que eu tenho que mexer, gente? Muitas vezes eu não vou ter o acesso ao inconsciente imediatamente. Eu vou mexer onde? No imediato, eu vou mexer na ação. E a partir do momento que eu consigo mexer na minha ação, no meu consciente, eu consigo conversar então com tudo isso que está dentro de mim. Eu consigo trazer essas crenças que estão no meu inconsciente para o meu consciente. E aí eu consigo conversar. Eu consigo trabalhar junto com elas. Eu consigo trazer ali um diálogo interno que vai me ajudar a superar a procrastinação, não só naquele momento, mas vai me ajudar a quebrar aquela crença negativa que eu tenho sobre a minha pessoa. E isso vai me ajudar lá na frente. Isso vai me ajudar a fazer melhor uma prova. Isso vai me ajudar a andar melhor na minha carreira. Isso vai me ajudar a andar melhor na minha vida. Isso vai ajudar meus alunos que estão aqui a apresentar melhor o TC deles. Porque vários alunos chegam pra mim e falam: eu não consigo falar em público. Eu sou muito travada, eu não consigo falar em público. Peraí, mas por quê? Você nunca falou em público? Aí a gente começa a olhar e começa a ver que na verdade é uma crença. Tá? Então, o pessoal tá aí falando que ajudou. Que bom que ajudou, fico muito feliz. Espero que vocês mandem essa mensagem aí para mais pessoas, que mais pessoas possam receber, possam compreender um pouco esse processo aí, que é um processo tão presente na vida de todos nós, né? É um processo que afeta a nossa vida rotineira e que a gente não se liga muito nisso muitas vezes. Tá bom? Obrigada, Gustavo. A bronca do IC no começo foi boa? Inclusive, Gustavo, respondi a sua pergunta aqui, né? Você me mandou a pergunta na caixinha. A procrastinação, ela é por ansiedade. Sim, as nossas procrastinações são por ansiedade, né? Que bom que você já tá na consciência aí, ó. Você já trouxe uma consciência pra você que você procrastina por ansiedade, né? Mas de onde vem essa ansiedade? Então começa a se perguntar aí de onde tá vindo esse processo anterior aí ao gatilho do desconforto. E aí a coisa vai começar a andar muito mais tranquila, tá bom? Pessoal, na semana que vem eu vou fazer uma live muito legal com a Carol. Não sei se a Carol tá aí, eu vi que ela entrou, mas não sei se ela continua. A Carol, ela é aquela minha amiga maravilhosa que eu falei pra vocês, que a gente trabalhou junto no laboratório de imunologia. E ela é uma pessoa que a inteligência principal dela é a lógica e matemática, mas ela trabalhou na área da saúde, ela escolheu fazer um curso da área da saúde, ela não permitiu que encaixotassem ela numa área que ela não queria só por causa da inteligência dela. Oi, Carol! Beijo, meu amor! Ó, a Carol vai estar aqui semana que vem. E aí ela vai contar pra gente como é que foi essa trajetória dela e como ela usa hoje a principal inteligência dela, né? Que eu acredito que seja a principal. Não fiz a avaliação da Carol ainda, mas pelo que ela me fala, é uma das principais dela, tá? E uma das principais inteligências dela para ajudar os alunos a compreender o que ela compreende com tanta facilidade dentro de um processo tão complexo, que são os nossos cálculos matemáticos ali dentro da imuno. Né? Dentro da saúde, todo mundo entra na área da saúde pensando assim, né? Ai, gente, eu amo biologia, eu vou fazer a área da saúde. Aí entra lá, tem química, física e matemática. Aí a pessoa surta. Aí fica os meus alunos igual doido lá tentando entender o gráfico. Aí eu fico lá brigando com o aluno porque não entende a equação do Redesel-Hasenbach.
né, gente? Pode-se falar de várias formas de equação, mas pra vocês entenderem aí. Eles não entendem bem como é que funcionam as coisas, ficam bravos comigo, porque eu obrigo eles a entender lá a parte matemática, mas é para vocês entenderem que nós temos, né, várias inteligências e elas vão ser usadas em várias áreas, tá bom? Pessoal, beijo pra vocês, espero que tenha ajudado mesmo, como o pessoal falou aqui, que mais pessoas possam ver isso, que isso possa ajudar mais pessoas, tá bom? Lágrimas de desespero com os gráficos, e vai ter gráfico no TC de vocês, né, então... Bora firme aí, Rebeca, que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo pra vocês, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.